pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje mais um episódio do Josi Entrevista, episódio 35. E vamos começar o mês de novembro com uma pauta ainda sobre outubro, né? Isso mesmo, o Outubro Rosa, que já terminou o mês, mas jamais vai terminar a conscientização e a informação para que as pessoas busquem o autocuidado, né? E quem está comigo hoje é a Sara Rezende, jornalista, escritora, né? Que tem uma história linda de vida e superação e vai dividir isso aqui hoje com a gente. Então, muito obrigada, viu, Sala, pelo carinho. Eu que agradeço. De estar me recebendo aqui na sua casa. A gente vai contar a sua história, né? E com certeza vai ser um episódio de muita informação, de muita emoção. Então, ó, já se inscrevam aqui no canal Josiane Zinato para acompanharem todo esse projeto que eu tenho feito para vocês do Josi Entrevista. Todas as sextas-feiras, episódios inéditos aqui no YouTube para vocês. E nas quartas, os melhores momentos lá no meu Instagram, vou deixar também pra vocês aqui, viu, gente? Então, ó, pra começar essa entrevista maravilhosa, vocês já sabem que eu tenho a minha parceira. E olha só quem está comigo no mês de novembro, gente, a Bela Acessórios, que eu amo. Ó, eu só uso Bela, maravilhosa. E ela presenteou a Sara Simone, maravilhosa. Obrigada. Ai, olha só, a Sara ganhando um presente da Bela Acessórios. Que essa parceria linda, ela vai... eu sou suspeita de falar, gente, que eu sou apaixonada com as semijoias e os acessórios lá da Bela, porque a Simone tem muito bom gosto e sempre traz as tendências do momento. Ai, mostra pra gente! De coração. E é prata. Olha só isso, prata. gente, olha. Maravilhoso. Olha, gente. Ai, que carinho, toda delicada, né? Lindo demais, Simone. Obrigada pelo carinho com a Sara. E você ainda vai conhecer, gente, a Bela Acessórios. Se você ainda não conhece a loja, eu vou deixar pra vocês aqui o Instagram pra vocês seguirem. Todas as peças lá, gente, tem garantia, né? É qualidade mesmo. E vai deixar, com certeza, o seu look ainda mais estiloso. São semijoias de qualidade, acessórios, cintos, bolsas, carteiras, malas e tudo que você precisa para compor o seu look com personalidade, estilo, sofisticação, elegância. Só na Bela Acessórios você encontra, viu? Obrigada, Simone. E todas as meninas que me recebem lá com tanto carinho. Se você ainda não conhece a loja, eu vou deixar o endereço para você também. Segue aqui o perfil no Instagram para saber sempre as novidades, as promoções e tudo que a Simone traz para vocês lá na Bela Acessórios. Viu? Gostou, Sara? Nossa, demais! Eu amo prata, eu não uso Nossa, dourado. tá lindo! Olha que sorte! Que legal! Então ficou perfeito, eu amo. Perfeito, amo. olha, muito isso aí. lindo, delicado. Obrigada, Simone, pelo carinho, viu? Bom, e vamos começar então, gente, a entrevista de hoje, né? A Sara, que é minha colega de profissão, né? Formada em jornalismo também. Portanto, ela ama se comunicar, né? Como toda boa jornalista. E fala pra gente, Sara, como que foi que você recebeu a notícia do seu linfoma? Né? A gente vai falar sobre o processo dela aqui, no decorrer da entrevista. Mas eu queria saber, assim, quando você decidiu usar o seu perfil no Instagram para compartilhar o seu tratamento? Então, não foi muito simples, eu demorei um pouco a compartilhar no Instagram, porque eu tinha muito receio do que as pessoas iam falar, né? Pra quem não sabe, eu tive um câncer em 2020. Isso. E eu tinha muito receio de como as pessoas iam agir, porque ainda é um tabu muito grande o câncer. E existem muitas questões milagrosas e também de estereótipo, então às vezes é aquele chá que cura o câncer. Então eu tinha muito receio dessas informações chegarem até mim e eu não ter como saber me expressar sobre aquilo, sabe? Então, ficar estressada, isso afetar meu psicológico. Eu, às vezes, a pessoa não gostar do jeito como eu tratei ela porque aquilo não foi legal pra mim. A questão do cabelo, às vezes a pessoa vira e fala, mas cabelo cresce. Isso era uma coisa que me deixava muito chateada, porque eu não queria perder ele, era uma coisa que era muito importante pra mim. Então, eu não queria ter essa pressão de ter que dar justificativa, de ter que falar sobre o que estava acontecendo comigo, porque tinha um dia que eu não queria falar nada. Então eu falei, vou esperar. E assim que acabou o meu tratamento, assim que passou a última quimioterapia, eu resolvi pôr no Instagram. Principalmente porque eu já não era mais a mesma e eu tava carequinha. E se as pessoas me encontrassem na rua, eu também não queria que elas ficassem me perguntando, nossa, o que aconteceu? Eu já queria que elas soubessem. Então eu deixei ali e falei assim, olha, gente, quando vocês me encontrarem na rua agora, eu tô carequinha. Então foi por isso que eu quis contar. Entendi. Mas receber a notícia do linfoma pra você que é nova, né? A gente sempre acha que essas coisas de doença acontecem só com quem já tá velho, né? Mas não. O autocuidado é muito importante, né? Conta pra gente como que foi a sua descoberta do seu câncer.
Eu já estava há muitos anos tentando entender o que eu tinha, porque meu corpo estava dando sinais. Eu tinha muita coceira na perna, eu tinha muita dor nas costas, uma dor assim que se eu levantasse o braço por 2 segundos, queimava. Eu sentia muita falta de ar, taquicardia, só que esses sintomas se confundem com ansiedade. E nos médicos que eu ia, eles diziam que era ansiedade. Mas comigo eu tinha que não era, eu sabia que era alguma coisa a mais. Mas como eles falavam, eu comecei a procurar psiquiatra, eu comecei a me tratar, tomar remédio, porque se eu estava fazendo aquilo comigo, eu tinha que dar uma solução. Verdade. Só que em 2020 meu corpo deu o maior sinal, que foi aparecer meu pescoço inchou muito, apareceu uma íngua assim, né, muito grande no meu pescoço. E aí eu resolvi procurar médico mais uma vez, só que dessa vez eu fui numa endócrino, porque eu achei que era tireoide. Então comecei a olhar, ela me pediu vários exames. E ter a notícia, a confirmação de que era um câncer foi muito difícil, principalmente por causa do meu cabelo, que ele era muito longo, gente, era muito apegado. Eu vou colocar pra vocês fotos aqui de como que era, né? A Sara é a estética da mulher, a gente tem que entender isso, a gente se preocupa com isso, né? Tem gente que não se importa, mas pra mim era uma coisa que se eu fosse ao salão e cortasse 2 dedos, eu já chegava em casa chorando. Olha só. Eu era muito apegada, então pra mim foi muito difícil. Aí quando eu recebi a notícia, a primeira coisa que eu queria saber é, meu cabelo vai cair? Infelizmente, os médicos disseram que a tendência dos remédios era essa. Só que foi, de certa forma, um alívio, porque há muitos anos eu tentava entender o que era. E eu sentia que não era ansiedade. Então, realmente, ter o diagnóstico, me falar, olha, você está com uma coisa, é grave, mas nós vamos tratar. Né? Exatamente. Um amigo meu me falou, mais importante do que ter tratamento é ter cura, e o seu caso tem. Então, se apega nisso, vai dar tudo certo. E aí eu me apeguei muito nisso, eu tinha muita certeza de que eu seria curada, só que o cabelo ainda ficou me deixando pior, né? Me deixando triste. Mas saber me trouxe essa... Eu fiquei muito mal, claro, eu não recebi a notícia. Gente. Isso impacta você, a sua família, os amigos, todo mundo, né? Mas ter uma razão para o que eu estava sentindo, que eram coisas que me deixavam muito triste, tipo assim, eu não conseguia ir para uma padaria sem me preocupar, porque eu cheguei a desmaiar várias vezes, assim. Nossa, caramba. Eu tinha muito medo de sair de casa, estava começando a me incomodar mesmo. Então, saber que aquilo dali era um problema, mas que eu conseguia tratar, me trouxe um pouco mais de tranquilidade. Isso, e aí passou todo o seu tratamento, né? Você descobriu isso, gente, no meio à pandemia. Foi. Certo? Exato. E aí que tudo piorou, né? Porque além de não ter o contato das pessoas, as pessoas poderem vir te dar um apoio, o que mais te impactou nesse momento de ser no meio da pandemia? Primeiro que eu tinha muito medo, né? Porque eu tinha que me isolar, né? Todo mundo tinha que se isolar. E nesse momento eu não podia mais, eu tinha que frequentar o hospital. E onde as pessoas iam para tratar o COVID era o hospital. Então eu sentia muito medo de ir acabar pegando alguma coisa, estando muito fragilizada, porque a imunidade do paciente oncológico ela vai lá embaixo. E eu já estava com a imunidade abalada por causa do linfoma, que é nas células de defesa do corpo. Então, de qualquer forma, era um risco. Só que eu não tinha escolha. Eu não podia esperar, eu tinha que me tratar logo, porque, segundo os médicos, já estava numa situação mais grave. Eu tinha câncer em 2 regiões do corpo, por isso eu precisei fazer mais sessões de quimioterapia. Eu tinha na parte superior e inferior, então eu precisava tratar logo, não tinha como esperar. Então, ir ao hospital era sempre uma preocupação. Já teve vezes de eu estar na fila, assim, esperando para pegar algum exame e um paciente na frente gritar: "Ah, meu exame do Covid ficou pronto, porque disseram que era positivo". Ai, meu Deus. Aí eu, dá vontade de você ir, assim, empacotada, né? Eu saí dando ré, assim, com meu pai, falei: "Vamos embora logo". É verdade. Nem pegamos meu exame. Não só a questão, né, da saúde, mas o psicológico, né? Exato. Todo mundo sofreu com a pandemia psicologicamente. Imagina quem tá passando por um processo desse que já não é fácil. Com certeza. Né? Então, realmente, a pandemia deve ter sido o pior momento para pessoas que estavam nesse tipo de tratamento. E fora essa questão, né, de não ter... por exemplo, meu namorado não é daqui, então ele não podia vir me ver porque ele estava trabalhando. A pessoa, todo mundo precisou ter cuidados. Mas as pessoas maiores. Foram se virando, sabe? Sim. A gente fazia chamada de vídeo com as minhas amigas, elas mandavam flores, então que legal. De vez em quando eu recebia dava um jeitinho carinho. de ter esse carinho, isso é muito bom. Bom, e nós já falamos aqui do cabelo, né? A gente sabe que pra mulher a vaidade, a estética, né? Conta muito, né? E você tinha um cabelão e claro que teve receio em perder o cabelo por causa das químios. Você já disse... Isso até na sua rede social, né, que eu acompanhei. Mas eu quero saber, assim, como que você ressignificou
essa nova imagem da Sara sem cabelo para poder passar por esse processo? Então, eu acho que até hoje eu tenho um pouco de dificuldade de lidar com a falta do meu cabelo. Quando eu vejo foto, eu me sinto mal. Mas eu tentei aproveitar ele de todas as formas, porque eu sei que eu não vou me ver assim depois. Eu espero muito que eu não vá passar por isso de novo, então eu quis aproveitar cada segundo. Ele foi caindo aos pouquinhos e eu fui mantendo ele à medida que eu consegui, porque eu não queria me ver como doente. E que eu acho que é uma imagem que a careca traz muito. Só que não é só isso. O paciente ele não perde só o cabelo da cabeça. Gente, são cílios, né? Cílios, sobrancelha. Então não é tão simples assim você tentar manter o cabelo, porque outras coisas dão sinal. A gente fica, né? Eu não me enxergava assim, mas hoje quando eu vejo as fotos, eu vejo que eu tava muito diferente. Mas eu tentei ir aproveitando esse processo o máximo que eu pude. Fazia umas fotos para eu me sentir melhor. Eu sempre gostei muito de tirar foto. Maquiagem lindas também. Obrigada. E aí você se viu uma nova Sara, né? E aí, quando eu comecei a terapia, a minha psicóloga me disse sobre mudar essa imagem, virar essa chavinha. Porque antes eu tinha a imagem de que eu me sentiria paciente se eu raspasse. Mas ela falou assim, você raspar vai ser um sacrifício necessário que você teve que fazer para curar, e não o contrário. Ressignifica, gente, a importância de ressignificar aquele momento. E aí, assim, passou 1, 2 dias, eu raspei. Porque ela mudou a chavinha mesmo. Mas aí eu continuei aproveitando. Foi difícil, mas eu me senti muito livre quando eu raspei. E todo esse processo dele crescendo, mesmo que em alguns momentos eu não gostasse, foi muito difícil. Porque o pós-câncer é muito difícil. Então, ver ele crescendo foi muito difícil. Eu sonhava, e hoje, inclusive, sonhei que ele já estava aqui. E aí eu falava, nossa, olha como meu cabelo cresceu. Então, isso acontece muito. Então, não era fácil, só que eu continuei tirando foto, registrando cada fase dele, porque eu sabia que isso não ia acontecer de novo. Certo. E você buscava, você não se escondia, não colocou peruca, não colocou... Eu tentei. Tentou e não deu certo. A peruca foi uma história, assim, que o cabeleireiro que fez, ele foi um pouco ignorante, assim, comigo, e me trouxe um trauma com a peruca. Gente, olha que sério, hein? Eu liguei pra ele pra saber porque meu cabelo começou a cair, eu fiquei com muito medo de... ele começou a embolar, eu não queria mais pentear, fiquei com medo de pentear ele cair mais. Então eu quis cortar ele curtinho. Só que nisso, antes, eu fui ver a peruca. Quando eu fui fazer a peruca, ele falou, olha, pra você sair daqui com a peruca, você tem que raspar ele inteiro. E eu não queria esse choque de uma vez, eu tinha muito medo de não gostar. E aí eu falei assim, não, eu não consigo e tal, e voltei pra casa, fizemos a peruca, falei com minha mãe, então deixa pronta, faço com o cabelo de outra pessoa, mas eu quero, porque ia me trazer conforto. Fizemos e vim embora. Chegando em Lafayette, eu quis cortar ele aqui, porque eu já não tava aguentando ver ele cair. Porque como ele era longo, um fio parecia 20. Nossa, é verdade. Então era horrível. Aí cortei ele curto, e todo mundo viu, porque eu postei. E aí, como que eu faço uma peruca longa com ele curto? Eu falei assim, agora, não vai fazer sentido. E eu não queria que as pessoas soubessem. Então eu fui, liguei pro cabeleireiro e falei, será que tem como fazer a peruca mais curta? Que não sei o que. E ele foi muito grosso comigo. Falou que não tinha como, que não sei o que, me xingou. E aí, quando eu fui buscar a peruca, ela tinha um cheiro muito forte. Nossa. E cheiro para paciente oncológico é uma coisa assim, a gente pega trauma... tá lá no alto. E a gente pega trauma de coisas específicas. Por exemplo, eu tenho enjoo, às vezes, até hoje, com plástico filme, assim, sabe? Olha só, gente. Por causa do cheiro do hospital. E eu demorei a entender que era por causa dele. Mas aí a peruca tava com esse cheiro, eu tentei lavar e tal. No dia que eu fui lavar, eu vomitei umas 3 vezes, assim. Gente, caramba. Por causa do cheiro, ficou um trauma. Então eu não consegui usar ela. Então eu fui tentando ficar com o cabelo por mais tempo, que eu fiz isso na segunda sessão de quimioterapia. Já. Você não queria ter a imagem careca, não, né? Você já queria substituir o cabelo pela peruca, e se tivesse dado certo, tudo bem. Beleza. Né? Só que aí não deu, e aí eu fui segurando o cabelo o máximo que eu pude. Quando eu raspei, eu tentei usar touquinha, só que tava uma época de muito calor, então começou a me incomodar. E aí eu falei, vou botar a careca pra jogo. Vamos lá, isso aí. Igual você falou isso, curtir, né? Essa fase. Claro que isso não vai acontecer de novo. E você é muito bonita, né? Tocou o cabelo sem cabelo e maquiada. E isso é legal. A mulher saber que o cabelo também não é
tudo, né? Não. Então é muito importante a gente ter esse desprendimento também dessa parte, né? Isso nos dá muita força. Eu também sempre tive cabelo grande, mas quando a minha filha nasceu, com 20 dias, eu cortei ele aqui. Gente, assim, foi uma coragem, porque eu tirei isso aqui, eu até doei meu cabelo na época, né? A Rafa Miranda, maravilhosa, cortou, que inclusive minha cabeleireira é maravilhosa. Mas assim, eu me senti tão empoderada. Cara, uma mulher que tem coragem de cortar o cabelo, ela tem coragem de se desprender de qualquer coisa, né? Então a gente é uma liberdade muito boa. Claro que hoje já cresceu e eu tenho intenção de cortar de novo, não agora, mas eu acho que é de uma coragem muito grande. Né? É muito legal. Mas assim, cada paciente lida de uma forma. Exato. Tem gente que prefere raspar logo que descobre pra não ter o sofrimento, porque é realmente muito difícil. Eu acordava com a minha cama inteira com cabelo. Ah, realmente, gente. É muito difícil. Mas assim, cada um lida de uma forma. Isso. E tem gente que gosta de expor, né, o cabelo careca, tem gente que já opta pelas toucas, pelas perucas e vai, né, achando que te acha mais confortável. E não tem certo ou errado, é o que faz melhor pra pessoa. Exatamente, é o que você se sente melhor, né, pra passar por esse processo. E você falou, né, você fez 12 sessões, né, de químio, porque o seu linfoma estava na parte inferior e superior do seu corpo, né? O que você resume essas 12 sessões com a Sara que entrou e a Sara que saiu? É difícil, né? Porque em vários momentos na terapia eu ficava me perguntando se eu queria ser outra Sara. Porque são processos, são mudanças muito rápidas e foram 6 meses eu me transformei em outra pessoa. E sem muita... Eu só fui naquele barco, eu não tinha muita opção, eu só fui. E aí tem aprendizados que viraram um pouco traumas, né? Porque não são só mar de flores, assim, mar de rosas. Verdade. É muito tem difícil para mim. Sim, todo jardim tem seus espinhos. Com certeza. É muito difícil para mim hoje reviver locais, por exemplo, ir fazer exame, ir ao hospital, às vezes ainda é difícil. Só que sempre que eu vou, sou muito acolhida e até hoje deu tudo certo, então graças a Deus. Só que a gente fica naquela ansiedade. Só que também tem muito aprendizado. O processo, qualquer processo desafiador traz aprendizados pra gente. A gente aprende muito com eles. E eu preferi olhar por esse lado também, porque se a gente se apega à parte ruim, fica muito mais difícil. Só que não é simples também a gente conseguir olhar só o lado negativo. Tinha dias que eu ficava em casa, chorava. E tem que respeitar esses momentos. A gente, né, você não tem... É uma montanha russa. Exato. Né? Tem dia que você vai estar... Hoje eu tô confiante. Mas tem dia que você vai acordar e falar assim, meu Deus, eu não vou aguentar. Porque você se julga, né? Exato. É verdade. Então, só que esses aprendizados eu quero, e eu falo isso um pouco, né? Eu fiz um livro, eu falo isso no livro, que eu quero sempre me lembrar deles. Porque quando a gente volta à nossa vida normal, automaticamente a gente tenta, vai readaptando, né? E volta a viver como era. E não, tem aprendizados que eu realmente quero guardar para sempre. O valor da vida, como que a gente vê, quando a gente está de frente para isso, a gente sente na pele como que a vida é importante. Com certeza. E eu senti muito isso, essa questão de não ficar ansiosa por coisas que eu nem sei se vai acontecer. Então, assim... Viver o hoje, né? Hoje. E eu era muito assim, antes de eu descobrir o câncer, eu tinha medo que eu ia formar, o que eu ia fazer? Eu ia voltar para casa, porque eu morava em Mariana. O que eu ia fazer da minha vida? Eu ia conseguir um emprego. E são questões que para mim hoje nem fazem sentido mais. Então eu fiquei muito nervosa antes pra nada. Exato. Então eu tento muito levar um dia de cada vez. Vi o valor das pessoas que estão à minha volta e quem são as pessoas que fazem questão de estar aqui comigo. Então são vários aprendizados, sabe? Coisas simples que antes eu nem ligava tanto. Comidas que antes eu comia assim aleatoriamente, que depois eu tive que parar de comer. Por exemplo, uma coisa muito simples, mas eu amo ovo. Olha só. Ovinho mole, eu não podia comer. Gente, hoje um ovo é tudo. O valor de um ovo, né? Exato. Então, assim, coisas muito simples, mas que pra mim faziam muita diferença. Um abraço, estar com as pessoas, porque durante o meu processo eu não pude ter isso. Nem com os meus pais direito. Eles chegavam do trabalho, tinha que tomar banho, tinha que... desinfetar tudo. Exato, pra depois eu conseguir um abraço. Certo. E, então, esses pequenos detalhes pra mim hoje fazem muita diferença. E você falou uma coisa muito importante, que depois que passa, tem muita gente que esquece. Exato. E acha que não vai acontecer de novo, né? Assim, claro que a gente reza pra que não. Claro. Mas não é a mesma coisa, né? Você tem um cuidado hoje com a sua saúde que talvez antes você não de jeito nenhum, né? Com o que você come, atividade física, essas coisas. Tudo a gente tem que se preocupar. Mas eu confesso que eu tive um pouco de problema com isso, com questão alimentação e atividade física, que até hoje eu tenho um pouco. Antes do meu tratamento, eu tinha muito hábito. Eu era muito... Ativa, exato.
eu fazia exercício, não com tanta frequência mais por causa da faculdade, mas antes eu sempre fiz, gostava de comer bem. Sim. Só que depois do câncer, eu fiquei com uma pulguinha atrás da orelha. Tipo, se eu fazia tudo isso e não adiantou, então por que eu tenho que fazer agora, sabe? Só que aí é a questão da terapia. Minha psicóloga falou, olha, provavelmente se você não tivesse tido todos esses cuidados no antes, seu processo, seu tratamento não teria sido como foi. Exatamente. Você estava forte. Exato, para enfrentar isso. É verdade. Exatamente. Então, é esses detalhes que a gente tem que ficar de olho, porque senão a gente afunda mesmo. É, com certeza, com certeza. Bom, e nós sabemos da importância de um diagnóstico recente, né, para que o tratamento seja mais eficaz. Hoje você se empenha em levar informação para as pessoas, não só pelas redes sociais, que você usa muito para isso, mas também em eventos presenciais, que você vai, né, contar a sua história. Como tem sido para você falar sobre esse assunto e ser fonte de motivação e esperança para quem está passando por esse processo? Pode ser estranho falar, mas eu me sinto bem falando sobre isso. Porque quando a gente passa pelo câncer, a gente tem a sensação de que ninguém quer escutar a gente. Porque a nossa vida gira em torno disso. E parece que tá cansativo, sabe? Tipo, tudo que eu quero falar, eu quero contar. Nossa, mas durante meu tratamento foi assim. Então, eu sentia uma necessidade de falar sobre isso. E eu, inclusive, levava para terapia. E a minha psicóloga falava, você tem seu Instagram, fala lá. Quem quiser te ouvir vai estar ali te escutando. Só que era difícil, eu ficava meio confusa com relação a isso. Então, hoje ter a oportunidade de levar essa mensagem, de falar e ver as pessoas interessadas e querendo se cuidar também é muito importante, porque a gente tem, mas muitas pessoas têm o pensamento de que se eu vou no médico eu vou descobrir. Então, eu prefiro não ir. E isso é muito delicado, porque se você não vai fazer sumir. Se você tem um problema, não ir ao médico não vai fazer ele se tratar. Pelo contrário, ele se torna pior. E eu gosto de espalhar a informação do que eu tive, porque são sintomas que eram confundidos com ansiedade, muito aleatórios, assim, tanto que eu ouvi isso de médicos, que meus sintomas eram muito aleatórios e por isso eram ansiedade. Só que se eu tivesse escutado esses sintomas, alguém falando antes, olha, eu tive isso, e era linfoma... Você já ia ficar assim, epa. Exato, pode não ser ansiedade, pode ser outra coisa. Então, por isso que eu gosto de falar, porque eu nunca imaginei que podia ser. E o que você passou, outras pessoas passam. Sim, né? Inclusive conversando com pessoas que eu conheci nesse processo, eu ouvi falar que é muito difícil o diagnóstico, é precoce mesmo, quando você não tem essa informação, quando você não tem esse autocuidado, por exemplo, câncer de mama. Eu conversei com uma conhecida assim pela internet, que ela era muito nova quando descobriu, e os médicos falaram, não, por que você tá com isso na cabeça? Você é muito nova, é claro que não é. E era. Olha então, assim, só. é muito importante a gente ser firme também na nossa intuição, porque pode não ser... igual você falou, o corpo dá sinais, né? Sinais. Você entender os sinais do seu corpo, cara, isso aqui não tá normal. Eu não sou uma pessoa que faz isso. Pô, você era uma pessoa ativa e sentia dor nas costas? Pois Epa, peraí, que coisa estranha, né? E você realmente procurar especialistas que vão te ajudar nesse diagnóstico, né? E eu sentia dor nas costas, eu tinha um carocinho aqui no meu colo, que depois eu fui descobrir que ele tinha 15 centímetros de diâmetro, então era muito grande. Aqui era só a pontinha do iceberg. Exato, exatamente. E aí ele comprimia um nervo que fazia eu sentir dor nas costas e ele deslocou minha traqueia e por isso eu sentia falta de ar. Então era realmente só a pontinha do iceberg, eu fui descobrindo depois. Tá vendo? Então isso é legal. E hoje é o que você tem falado nos lugares que você vai, né, nas suas postagens, alertando as pessoas para que elas, se por acaso passar por isso, não passem pelo que você passou, né? E consiga descobrir mais rápido. Isso é que é legal. Tem gente que fala, mas tá querendo aparecer, tá usando a doença. É crítica que a gente vai ouvir sempre, isso. né? E quem tá na rede social tá exposto a isso. Mas isso, você sabendo, né, a sua personalidade, a sua intenção, essas críticas não podem abalar. Eu tinha muito esse receio quando eu comecei a compartilhar, porque eu cheguei a ouvir isso. Só que quando eu comecei a ouvir também as histórias de pessoas me agradecendo, por exemplo, já teve pessoas que descobriram por minha causa. Olha, gente, que importante isso, né? Quando eu ouvi isso, eu falei assim, não, eu tenho que compartilhar. Porque pra mim isso é maior que tudo. Poder levar essa informação e ajudar as outras pessoas é o que importa. Exatamente, muito legal. Gente, mas a Sara não parou por aí, né? Ela usou um dom muito especial que ela tem
para também ajudar a levar mais leveza à vida das pessoas que estão passando pelo tratamento oncológico em suas ilustrações. É muita sensibilidade. Eu vou deixar aqui o Instagram específico que ela tem, né? Eu já tô seguindo o perfil, traçando histórias. E tô apaixonada com a ideia que ela teve, né? Que conta pra gente como que você tem feito as ilustrações e como surgiu essa ideia de, tipo assim, poxa, vou levar aí o meu dom pras pessoas. Então, desde que eu acabei meu tratamento, eu queria ajudar os pacientes de alguma forma. Eu sei que isso não é uma ajuda prática, né? Assim, que eu vou ali de fato e ajudo no que ela tá passando, mas eu acho que o psicológico ajuda muito. Durante meu tratamento, eu tenho uma amiga que fazia um pouco parecido para mim. Ela fazia as ilustrações, ela fez minha com ela fez um bordado para mim com esse estilo de ilustração. Eu falo que é coisa que nem dinheiro paga. Não, e quando ela me dava, assim, meu coração transbordava de alegria. E eu, porque aí tem a história do livro de novo. Quando eu fui fazer o livro, eu quis essas ilustrações. Porque tinha sido muito significante para mim receber elas durante o meu processo. Então eu falei assim, eu quero fazer elas pro meu livro. Só que eu não sabia. Eu nunca tinha ilustrado. Eu nunca tinha feito. Então eu procurei essa minha amiga e falei assim, olha, me ajuda. Foi a Júlia, ela me ajudou, me ensinou do zero. Eu fui pra casa dela, a gente foi fazendo. E eu aprendi. E aí eu fiz as ilustrações do livro. Só que eu não estava pensando que elas poderiam ir para os pacientes. Então eu deixei. Quando acabou e eu fiz o livro, eu fiquei com essa vontade de continuar desenhando. Porque eu falei, eu não vou ficar fazendo sobre mim. Já deu, já fiz o que era suficiente. Que tal eu dar para os pacientes? Aí foi que eu comecei. Gente, lindas. Eu vou deixar alguns exemplos para vocês verem aqui. E é muito interessante porque eu conheço tanta gente, tanta história por causa disso. Tantas, às vezes, histórias de superação, às vezes pessoas que querem homenagear alguma mãe, filho que já faleceu. Sim. Porque ainda é um desafio, né? O câncer não é fácil. Se fosse fácil, não existiria tanto medo e tal. Então, infelizmente, algumas pessoas acabam falecendo. Eu já tive pessoas que acabaram falecendo por conta dele. E esse é o desafio quando você fala de câncer, é você enxergar aquilo como não uma sentença. Porque quando você descobre o diagnóstico, automaticamente essas imagens vêm à mente. E é muito difícil entender que isso pode não acontecer com você, que pode dar tudo certo. E lidar dessa forma ajuda muito. Só que é difícil. Verdade. Ainda mais com tantos casos à nossa volta. Então, ressignificar esse momento, tentar trazer uma alegria, uma leveza na ilustração, que é leve, né? Tem um... Não, e eu ponho muito carinho. Gente, isso vira um quadro, isso vira uma tatuagem. Sim. Isso vira uma estampa de blusa. Não sei, né? A pessoa pode eternizar aquela ilustração ali, né? E aí eu passo pra pessoa e falo, olha, fica à vontade. Ai, que linda. Nossa. É sua. Maravilhosa. Bom, e vocês acham que ela parou por aí? Não parou por aí. Ela não para, essa menina, porque a Sara também é escritora e aí resolveu eternizar esse momento da luta de superação dela, né? Em um livro que tem um título super forte e ao mesmo tempo revelador. Eu amei o título, né? Obrigada. Porque muitas vezes a gente não tem boas relações com hospitais. Igual você falou aí. Ninguém gosta de ir em hospital, gente. Você vai para o hospital é porque tem problema ou alguém que você gosta tem problema. Exato. Né? Ninguém vai lá, vou ali, né? Dá uma voltinha. A não ser na casa de gestações, né? De você ir lá e ganhar um bebê. Aí é a parte boa do hospital, que é quando você vai ganhar um bebê, ou você vai fazer um procedimento estético, pra ficar mais bonita. Aí tem as partes boas. Mas fora isso, não é, né? E você ressignificou, né? Dando nome ao seu livro Em Hospitais Também Nascem Flores. Qual a mensagem principal que você leva aos seus leitores nas páginas do seu livro e como tem sido o feedback das pessoas que te seguem e acompanham o seu trabalho, porque o lançamento foi um sucesso. Eu acompanhei nas redes sociais, né, a divulgação que ela fez, várias pessoas, né, centenas de pessoas foram acompanhar o lançamento do livro dela. Feedback, porque eu queria ser de verdade, queria ser um mosquitinho para ver todo mundo lendo, porque é muito especial para mim esse livro e saber que vocês vão ler, vão ter esse momento assim comigo, nessa intimidade, porque o livro é muito íntimo, é muito eu mesmo, tudo que eu passei. Né? Vou mostrar? Claro. Lindo aqui, olha só. Em Hospitais Também Nascem Flores. Gente, olha só, relato de uma paciente que viveu o câncer, Sara Rezende Oliveira. É claro que a ilustração é sua. Sim. Maravilhosa, a capa também. Então fala pra gente qual a mensagem você quis colocar aqui nessas páginas e o feedback das pessoas, como tem sido. Então, o título é exatamente pensando nisso, porque antes eu tinha essa imagem do hospital como algo negativo, que você vai porque você tem um problema,
Só que depois eu parei para pensar que, na verdade, você vai para o hospital porque você quer solucionar esse problema. Então, não necessariamente o hospital é algo ruim. Você está ali em busca de um tratamento, uma cura, algo positivo. Então, eu comecei a olhar por esse lado. Em hospitais também nascem flores, porque eu ganhei muitas flores nesse processo e associava meu tratamento ao ato de florescer. Então, eu queria florescer no final e eu enxergava muito isso. Inclusive, conversando com uma das últimas pessoas que eu vendi o livro, ela me disse que não entendeu o título na hora, que ela falou assim, nossa, mas flores, eu nunca vi flor em hospital. E aí, nesse dia, logo que ela ouviu falar do título, ela foi fazer uma quimioterapia. E chegando lá, ela viu uma menininha de uns 5 anos batendo o sino da última quimioterapia dela. Gente. E ela disse que foi a primeira flor que ela viu no hospital. Maravilhoso. Então, é muito especial para mim isso. E realmente levar essa ideia de que o câncer não dá para romantizar. É impossível romantizar, porque é muito pesado. Mas que tem solução, né? Nem tudo vai ser negativo, né? Dá uma esperança, porque existem casos de superação. E que apesar do processo ser doloroso, porque eu retrato isso de forma mais sincera possível no livro, eu falo de tudo que eu passei, é um processo que traz muito aprendizado e que a gente possa olhar para ele nesse sentido, que a gente possa dar um outro significado para essa história. Gente, maravilhoso. E o feedback das pessoas que têm lido, como tem sido você receber esse carinho? Ai, eu fico muito feliz. Assim, eu não imaginava que tantas pessoas fossem querer, tantas pessoas fossem ler, porque eu já vendi mais de 500, só que muitos... Gente, olha que legal. Só que muito mais pessoas já leram, porque um empresta Claro, pro outro. isso vai, livro é pra ser compartilhado, né? E às vezes eu tinha medo, eu falei, gente, mas tanta gente vai saber sobre o que eu passei, só que ao mesmo tempo, tantas pessoas vão poder ser ajudadas por ele, então eu fico feliz. E um feedback que me deixa muito feliz também é saber que não é um livro só para paciente ou só para quem está passando por isso. Claro que nesse processo ajuda muito, inclusive para quem está em volta, poder entender aquela situação do paciente, o que não fazer, né, o que fazer para ajudar, mas também para todo mundo, porque eu acho que todo mundo tem desafio, todo mundo está passando por alguma coisa que a gente não sabe, porque, né, chegaram pessoas falando para mim, mas eu te via no Instagram, você estava tão feliz, gente, é só um recorte que a gente quer criar. Então, durante meu tratamento, eu não sumi do Instagram, eu continuei postando, e mesmo assim ninguém sabia o que eu estava passando, porque eu não ia chegar ali, se era algo que me deixava receosa, para expor algo assim. Enfim, aí eu preferi, né, me esconder, só que ninguém pensava que eu podia estar passando por isso. Então, todas as pessoas estão passando por alguma coisa que deixa a gente aflito, às vezes ansioso. E os aprendizados que eu tive trazem muito essas questões, por exemplo, de ser mais empático, porque a gente acha que só a gente está em um momento difícil, às vezes a gente descarrega coisas nas outras pessoas e às vezes a outra pessoa está passando por algo, às vezes mais pior, desafiador, né? do que a gente. Verdade. E não se vitimizar, né? Não. Porque eu acho que, claro, igual você falou, não é fácil, não dá pra romantizar a história. Mas se a pessoa se vitimiza, ela se autodestrói. Né? E aí, cadê a sua força? Porque, infelizmente, a pessoa que recebe um diagnóstico desse, ela tem que buscar forças nela, nos outros. Onde dá pra segurar, ela tem que segurar, né? Na fé, pra realmente ela passar por aqui da melhor forma possível. Mas fora esse feedback geral, de pacientes também. Teve Que legal. uma moça que me mandou mensagem falando que o meu livro ajudou muito ela a enfrentar o processo. Então, para mim, isso é muito importante. Não paga, gente. Não tem dinheiro que pague. É a sua missão. Né? Você descobriu a sua missão, que às vezes a gente precisa passar por uns sacoletes, né? Você jamais passaria por tudo isso, colhendo os frutos dessas flores, se não fosse o seu linfoma, né? Esses dias eu postei falando, eu não imaginava, se alguém me perguntasse 5 anos atrás o que eu estaria fazendo hoje. Primeiro que eu não imaginava ter um câncer e segundo que eu não imaginava que isso ia virar o que virou. Há pouco tempo atrás, antes de eu me formar, eu tinha essas dúvidas do que eu ia fazer depois. E hoje eu tô passando para as pessoas informações. Às vezes por exemplo, eu tô aqui com você quando que isso ia acontecer, sabe? Verdade. E eu falo assim, quando você recebe o diagnóstico, você tem dois caminhos para tudo, né, na nossa vida. Exato. Você tem o caminho de que você vai deixar ele dominar, e aí você às vezes pode nem sair dessa, né? Ou aquele caminho que você vai... Não, ele pode até, né? Como a gente falou, pessoas morrem por causa disso, mas eu vou fazer o que eu posso fazer, né? Eu vou dar o meu melhor, eu vou buscar e eu vou sobreviver e aí eu vou usar isso para poder levar coisas boas para outras pessoas. Então a gente tem que decidir. Em todas as decisões da nossa vida, você tem um caminho do sofrer
e o de ressignificar a sua dor e tirar algo bom dela, e foi o que você fez. E eu acho que independente do que vai acontecer no final, o processo tem que ser o mesmo. Tem que ser o mesmo. Porque você vai ficar triste, porque você pode acontecer alguma coisa com você. Não, vou aproveitar esse momento que eu tenho. Mas isso não é só pra quem vai, né? Infelizmente claro. Acontece alguma tragédia. Mas é pra todo mundo. Eu tenho que aproveitar todo dia. E isso eu aprendi. A gente não sabe o dia de amanhã. Não é porque você tá com câncer que isso, né, tinha que ser assim pra todo mundo. A gente não sabe como que vai ser amanhã, independente se você tem uma doença ou não. Então é um aprendizado que eu também tive de tentar aproveitar todo dia intensamente. Não é fácil, tem dias que eu não tenho vontade. Inclusive, esses dias eu tava falando com as minhas amigas o quanto eu tô feliz de estar conseguindo viver esse momento. Porque já teve dias no meu pós-câncer, que é muito difícil o pós-câncer, e a gente fala pouco sobre isso, que eu não me levantei da cama. Eu dormia o dia inteiro, eu acordava, mesmo tomava sabendo café. que já tava tudo ok. Exato. Porque depois enquanto você tá no tratamento, você só vai. Você não tem outra escolha, você enfrenta aquilo. Depois que passa, você tem que entender que você é uma outra pessoa, que você mudou muito, mesmo você não querendo, que você tem que voltar à sua vida que era de antes, mas como uma nova pessoa. Então, assim, são muitas questões que você tem que tentar entender em você e levar. Então, é muito difícil entender o pós-câncer, mas tinha dias que eu acordava, tomava café, dormia de novo, acordava para almoçar, dormia de novo, lanchava e ia dormir. Tá vendo, eu gente? não tinha ânimo. Só que agora eu sinto que eu já tô um pouco mais preparada depois de muito processo. E como tá o pós agora? O seu tratamento acabou? Você vai ter que ter um acompanhamento aí? Isso. Como que funciona? O tratamento mesmo, ele acabou. Eu fico tendo que ir agora de ano em... Acho que é de 6 em 6... Ou ano em ano. Não, 6 em 6. Entendi. Só dá um check-up ali. Isso. Aí eu faço exame de sangue. Eu queria ter que fazer mais de imagem, só que meu médico falou que eu vou ficar radioativa se eu continuar fazendo Verdade. isso. Porque Radia coisas boas. Só. Porque a vontade é você ir sempre, sabe? Você ter Checar aquilo certeza. ali. Mas eu tenho feito e vou de 6 em 6 meses, reencontro o pessoal. Mas hoje em dia é basicamente isso. É realmente estar atenta, um acompanhamento para que isso não volte a acontecer. Nossa, que bacana, gente. Ó, e eu vou fazer aqui um momento com a Sara, que é o top 10, que é o seguinte. Eu falo uma frase, né? E ela vai tentar completar essa frase com uma palavra ou uma frase, tá? Vamos lá, ver como que é a Sara, gente. Olha só. A primeira é: eu acredito em... Ai, meu Deus! É rápida, é assim. Eu acredito em... Ai... É o que vem na cabeça, é os... Né? Eu não sei, veio propósito assim, mas Olha, eu não sei. eu acredito em propósito, claro, o seu aí, cumprindo. Né? Gente, não tem coisa mais maravilhosa na vida que você entender o seu propósito e acreditar nele. Né? Porque tem gente que sabe o seu propósito, mas não acredita nele. E aí ele se perde. Né? Então, eu acredito em propósito, ótimo. Eu tive ou tenho medo de... Ai, é difícil, né, falar isso, mas eu tenho medo do câncer voltar. Porque eu vejo muitas pessoas falando, né, tipo assim, você já passou por isso, mas é difícil. Eu sei que se voltasse, eu conseguiria lidar, porque eu consegui lidar já. Certo. Mas é óbvio que eu não quero. É óbvio que eu não quero. Não foi uma fase fácil, não foi uma fase legal. Então é óbvio que eu tenho medo disso. Legal. Uma palavra que mais gosto de ouvir. Ai... Ou gostou de ouvir no seu processo? A gente fala do presente e do passado. Eu não sei, mas eu sou muito confusa, gente. Eu sou muito... Eu sempre falo, eu não sei. Olha que momento. Que pressão. Eu nunca passei por isso. Mas enfim, eu gosto muito... Ai! Eu acho que palavras que eu gosto de ouvir são Pode palavras... ser mais de uma. São palavras de motivação, né? Isso. Mas a que me veio primeiro são flores. Flores, gente! Olha só, segue o seu instinto, que é legal. Flores, gente, isso é legal, isso é legal. Deve ser à toa que ela colocou, né? A palavra preferida aí no livro dela. Um dia a ser lembrado. A minha última quimio. Essa é fácil, é certeira, né? Foi o dia mais feliz da minha vida. Bateu o sininho. Não, pior que eu não bateu? tive.
Gente. E agora no hospital tem. Eu já falei que eu vou voltar lá e vou bater sino escondida. Bateu o sino. Eu aprendi Eu aprendi a viver intensamente. Um dia de cada vez, né? Isso é legal. Eu busco... Que ela busca. Confiança. Porque às vezes eu era uma pessoa muito assim, eu não acreditava em mim. Por exemplo, fazer o livro foi muito difícil, porque eu nunca achava que estava bom, nunca achava que estava o suficiente. Nossa, é verdade. Então, às vezes você fala assim, vou fazer pra quê? Ninguém vai gostar. Você já se julga ali, né? Eu era muito assim. Então eu busco confiar mais em mim, no que eu tô vivendo agora. Porque às vezes eu falo também que... Eu falo que a gente tem que viver intensamente. Porque eu ia falar que eu... qual que é a pergunta mesmo? Eu busco. Eu ia falar que eu busco saúde e tal, mas Sim. eu ia estar sendo hipócrita, porque eu não tô fazendo o que eu deveria, sabe? Então, eu busco confiar em mim, que eu consigo, que eu vou dar conta, porque às vezes não é fácil. Isso é verdade. Eu mudaria. O que você mudaria? Nossa, não sei. Porque eu acho que tudo que eu vivi me levou até agora. Então, de vida, eu não mudaria nada. Mas... Talvez alguma coisa do passado, que você fez e você mudaria. Eu acho que eu não mudaria nada. Que legal! Isso é ótimo, gente. É porque às vezes é isso. A gente quer sempre... Quem quer mudar muita coisa, nunca vai ficar satisfeito com nada, né? Então, quando você tem certeza que tudo aquilo que você passou, tanto ruim quanto bom, era preciso, né? A gente entende melhor, né, os propósitos da vida aí. Legal. Tenho minha força em quem tá à minha volta, nas pessoas que me amam. Olha, isso aí. Tá um segurando ali o outro, né? Muito legal. Sou grata por viver, por estar aqui. Maravilhosa! Isso é legal também, né, gente? Porque tem gente também que passa por isso e fala assim, tá bom, né? Vida que segue, vamos lá pra balada de novo. E você ser grata por cada respiro que você dá, né? Entendendo os processos que você passou. Sim. Você passa a viver mais assim, né? Obrigada por hoje, obrigada sempre. Obrigada pelo ar, obrigada pelas flores. Obrigada pelos passarinhos cantando, né? Sim. É tão legal ter a gratidão no nosso dia. Com certeza. Isso é importante. E a última deixo a mensagem de... Ai, nossa, são tantas coisas que eu tenho vontade de falar, sabe? Porque... Que estão aqui, inclusive, que se você ainda não comprou. Sim, muito... O livro é muito sobre isso, sobre as coisas que eu aprendi, mas sem virar um livro de autoajuda, assim, sabe? Porque eu nem sabia o que eu ia fazer quando eu descobri isso. Então, como que eu consigo dizer para as pessoas o que elas têm que fazer, né? Mas eu quero deixar a mensagem mesmo da gente ter essa esperança de que pode dar certo e não deixar de... investigar ou se cuidar por medo do que vai acontecer. Porque eu sei que é difícil, principalmente perder alguém querido com relação ao câncer não é fácil, só que é descobrindo e se tratando que a gente tem a oportunidade de ter uma vida boa. Hoje, durante o processo, eu tinha esse medo, né? Eu não queria, às vezes, continuar, eu tinha receio de não dar conta, mas hoje eu vi que tudo valeu a pena. Eu passei 6 meses fazendo meu tratamento, só que eu tenho 24 anos e ainda quero viver muito, então que são 6 meses desse pedacinho da minha vida que eu dediquei a isso e que foi necessário para uma vida longa agora, se Deus quiser. Então, assim, para mim isso não tem preço, a gente cuidar da gente, não ter medo de descobrir, se tratar. Então, para mim, essa é a principal mensagem, você não ter esse receio só porque pode acontecer alguma coisa ruim. É ir com medo mesmo, enfrentar, lutar para ter uma vida mais tranquila e boa depois. Gente, maravilhosa. Olha, eu amei a entrevista com a Sara. Eu quero mais uma vez agradecer, né, a Bela Acessórios, que mandou um presente lindo pra Sara. Eu estou toda de Bela aqui também. Vocês já viram lá no meu Instagram, eu deixei pra vocês os acessórios que eu estou usando hoje lá da Bela. Simone, obrigada pelo carinho. Quero também agradecer a Ering Store Lafayette, que eu estou aqui de Ering, esse look maravilhoso, né? A Ering sempre, gente, os melhores looks estilosos para você e todas as estações arrasar. Obrigada, pessoal lá da Ering. Quero agradecer também ao Instituto Maíra Brandão. Obrigada, Maíra, pelo carinho. A Piranguita Material de Construção, também obrigada, família Piranguita, por estar aqui no Josi Entrevista. Destaque Cosméticos, Alex, Silvane, queridos, obrigada por esse projeto. Via Calçados, toda a galera da Via, obrigada pelo apoio ao Josi Entrevista. Love Story Filmes, Paulinho, meu querido, sempre, obrigada pela parceria. Guilherme Amorim, personal trainer, obrigada, querido,
Estamos aí firme e forte na atividade física. E estúdio Rafaela Miranda, maravilhosa, minha cabeleireira, ó, penteado hoje lá da Rafa, também lindo, já deixei para vocês lá no Instagram seguirem. Gente, quero agradecer a todas as empresas que apoiam o meu projeto. E mais uma vez, a Sara desejar sucesso para você no livro. Se você ainda não comprou, gente, lá no Instagram dela, vou deixar para vocês o endereço, tem o link para comprar o livro. Presenteiem alguém, né? Vai chegar final de ano aí agora. Com certeza. É muito legal. Eu adoro livros. Eu acho que a pessoa presentear com livro é muito importante porque a gente viaja, né, em livros. E isso é muito legal. Você aprende muita coisa. Então, eu desejo todo sucesso para a Sara, para que ela continue irradiando essa energia, as flores que ela colheu no processo dela e que muitas pessoas possam, né, receber de você essa energia para que estão no processo continuarem, né, e para que não descobriu, né, as pessoas que estão lutando aí para descobrir o que tem, se você sirva de exemplo, né, sirva de força para todo mundo. Obrigada pelo carinho, amei conhecer ela. Eu também, eu Obrigada, que agradeço viu? a oportunidade, eu fiquei muito feliz de você ter me convidado. Falar que o livro, né, gente, tem gente que não gosta tanto de ler, e eu tinha um pouco de receio antes, mas eu recebi muitos feedbacks das pessoas falando, gente, é o segundo livro que eu leio na minha vida, mas me prendeu muito. Tá vendo? É isso aí, é só começar, gente. Exato. Livro E é um é livro que, começar. assim, tem pessoas que leram em um dia, Olha tem só. pessoas que leram em 2. Eu demorei um pouquinho mais, confesso, porque eu ia desbloquear. Eu li ele várias vezes, só que depois de pronto, eu ia desbloqueando algumas memórias, que foi me pedindo uma pausa. Só que é muito importante, o livro traz reflexões muito necessárias e eu espero que vocês possam ser tocados por elas. Igual a Josi falou, de presente. Isso, é muito pra legal. para quem está passando por algum desafio ou não também, né? São reflexões para a vida. E eu fico muito feliz de estar podendo compartilhar um pouquinho de mim com as pessoas e com quem tiver interesse em comprar. É só me chamar no Instagram, Sara Rezende. Já deixei pra vocês aqui o endereço, viu? Acompanhe a Sara também, gente, tudo que ela tem feito lá na rede social, muito legal, né, o que ela tem postado e com certeza sucesso garantido. E é um prazer alguém de Lafayette, né, gente? Porque eu falo, a intenção do Josi Entrevista é essa, eu gosto de trazer gente de Lafayette, pessoa da nossa região aqui, para poder mostrar o tanto de coisa boa que a gente tem, né? E isso é muito legal, saber que você tem feito diferença, às vezes, na vida de alguém lá do outro lado, né? Porque o livro viaja, gente, né? A pessoa pode comprar do Brasil todo. Sim, pode. Né? Aí, ó. Então, ele tá em vários estados por aí já. Vários estados plantando as flores dela aí. Muito legal. E parabéns você pelo YouTube, pelo programa, pelo processo da entrevista que você faz. Obrigada. É muito gostoso. Eu me senti em casa. Ai, que legal. Estou em casa, mas me senti mais em casa com você. Mais aqui. legal. Eu adoro esse contato. Contar histórias é um prazer pra mim. Histórias boas a gente tem que E compartilhar. você dar oportunidade para as pessoas é muito importante. Viu? Obrigada. Faz diferença. Obrigada. Quero agradecer a você que acompanhou essa entrevista maravilhosa. Compartilha aí com todo mundo que você conhece, tá? Se inscreva no canal aqui para acompanhar os outros episódios que virão por aí. Muitas coisas legais estão por vir. Deixa Já o seu like passaram. pra Deixa o incentivar seu a gente. like. Isso é legal. Compartilha, comenta, tá, gente? Porque é muito importante esse engajamento que vocês dão aqui para que esse projeto continue, tá bom? E muita gente legal vai passar aqui, como a Sara, trazendo suas histórias, suas informações e conhecimentos para ser compartilhado, viu? Um abraço para vocês, até o próximo episódio. Tchau, tchau!